tema, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu tenho tido muitas experiências com Deus. E eu vou contar uma das experiências que eu tive com Deus. Foi em 2012, né? Eu tive uma experiência com Deus em 2012, que eu fui para a piscina, eu fui para o Sesc, né? Eu trabalhava de noite, eu era frentista. Aí eu fui para a faculdade num sábado de manhã, e quando deu meio-dia eu fui para o Sesc. Fui almoçar no Sesc de Piatã. E eu estava em pecado, né? Estava afastado de Deus. E eu fui almoçar no Sesc de Piatã. Descansei um pouquinho, tomei um sol. Almocei, descansei um pouquinho, tomei um sol. E aí depois fui para debaixo do chuveiro, tomei um banho de chuveiro e entrei dentro da piscina do Sesc. Entrei dentro da piscina, nadei um pouquinho. Daqui a pouco eu me senti mal. Eu não consegui mais nadar. Eu me senti mal e tentei sair dentro da piscina. Eu tentei sair, mas não consegui. E eu querendo abrir a boca, porque senti falta de ar, querendo abrir a boca para respirar. E eu bebi água. E eu ali naquele sufoco, ali desesperado. E naquele momento eu vi a morte no meu olho. Naquele momento eu vi que eu iria morrer. E eu sabia que se eu morresse ali, se eu morresse da maneira que eu estava, eu iria para o inferno. E naquele momento eu desesperado, eu vi na hora que um salva-vidas disse, vamos tirar ele dali. O outro disse, agora não, espera. Ele está lutando ainda, ele está tentando sair, ele ainda tem forças. Quando ele se cansar, a gente vai buscar ele. E aí, eu sei que eu aí me lembrei de Deus. Naquele momento, eu me lembrei que se eu não pedisse perdão a Deus e não me reconciliasse com Deus, naquele momento, eu iria para o inferno. O inferno estava me esperando naquele momento. Satanás estava me esperando naquele momento. A morte é um demônio. A morte é um espírito maligno. Então a morte naquele momento estava me esperando. Então, eu naquele momento eu me lembrei de Deus. Eu me lembrei de Jesus Cristo naquele momento que eu estava morrendo. Naquela piscina. Que eu estava para morrer. Eu me lembrei de Deus. E aí eu parei e comecei em pensamento que eu não podia abrir a boca, né? Eu não podia abrir a boca, então em pensamento eu comecei a falar com Deus. Em pensamento, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Deus, não deixe eu ir para o inferno. Deus, eu não quero ir para o inferno. Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Deus, nesta hora, eu me reconcilio contigo. Eu me reconcilio contigo, ó Deus. Recebe a minha alma, recebe o meu espírito. Eu me reconcilio contigo. Em nome de Jesus Cristo. Recebe a minha alma em nome de Jesus Cristo. Recebe o meu espírito em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu me reconcilio contigo agora, ó Deus. Perdoa todos os meus pecados que eu cometi contra ti, em nome de Jesus Cristo. E ali eu fui pedindo perdão a Deus de todos os meus pecados. Eu lembrei de tudo que eu tinha cometido naquele momento. E eu me arrependi. E eu me reconciliei com Deus ali naquela piscina, na hora da morte. E aí, Deus me tranquilizou. Eu senti uma paz dentro daquela piscina. Eu não fiquei inconsciente. Deus não deixou eu ficar inconsciente. Bebi água, mas não fiquei inconsciente. Eu estava com o olho fechado, mas eu ouvia tudo que as pessoas falavam em minha volta. Eu estava desesperado. E aí, quando eu orei em pensamento a Deus, Deus ele me acalmou. Ali dentro daquela piscina, eu senti uma paz ali dentro. E eu aí flutuei na água. Eu aí boiei. Eu aí parei.
O salva-vidas pensou que eu estava inconsciente, o salva-vidas. E eu ali parei e descansei dentro da água. Deus me tranquilizou ali naquele momento que eu orei a Deus. E aí os salva-vidas foi e me tiraram dali. Eu demorei um pouco ali dentro da água. Os salva-vidas foi lá e me tiraram de dentro da água. Mas eu bebi água como o quê? Mas não fiquei inconsciente. Eles disseram que eu tive um pré-afogamento. Não existe pré-afogamento. Quando você se afoga, você se afoga. Deus ele não deixou eu ficar inconsciente. Eu bebi água, mas Deus não deixou me afogar. Quando você se afoga, você fica consciente. Eu não fiquei inconsciente porque Deus não deixou. Eu vi a morte naquela hora em meu olho. Mas eu me lembrei de Deus naquele momento. E eu falei com Deus de coração. E Deus me livrou naquele momento. E a outra experiência que eu tive com Deus foi que eu ouvia música do mundo. Eu gostava de ouvir música de Mariah Carey. Eu sendo crente e tudo, ouvindo música, eu gostava de ouvir música de Mariah Carey, música de Madonna. E eu orava, mas a minha oração não fazia efeito porque eu ouvia músicas seculares. Eu ouvia Beyoncé, eu ouvia Shakira, eu ouvia Mariah Carey, eu ouvia Rihanna, né? Eu ouvia Justin Bieber, eu ouvia aquela cantora também, a Whitney Houston, eu ouvia as músicas dela. E aí, minha mãe dizia, meu filho, você é crente, não fica ouvindo essas músicas. Essas músicas são consagradas a espíritos malignos. Essas mulheres não são crentes, elas consagram as músicas aos espíritos malignos. Não ouça essas músicas, meu filho. Não ouça essas músicas. Eu, que nada, minha mãe. O louvor é de Deus, que não sei o quê. A música é de Deus, que não sei o quê, ó. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve a Deus. Toda música que não é adoração a Deus é do maligno, é adoração ao maligno. Então, esses cantores do mundo, esses cantores aí seculares, eles oferecem as músicas que eles cantam para Satanás. Então, eu estava ouvindo aquelas músicas e dizendo, ó, que não tinha nada não, que não sei o que, minha mãe me chamando a atenção. Quando foi um dia, eu fui dormir, orei e fui dormir. Quando foi de madrugada, no sonho, Deus me mostrou no sonho que eu estava em uma congregação. Essa congregação estava cheia de gente. E Deus usava um apóstolo. Deus ia na fórmula de um apóstolo. Colocava o dedo assim, ó, perto do meu rosto, assim, ó, na direção do meu rosto. Chegava perto de mim e brandava. Deus brandava. Deus olhava para mim e dizia, Deus via na forma daquele pastor, Deus usava aquele apóstolo e dizia, eu não estou me agradando das músicas que você tem ouvido e tem cantado, porque os seus ouvidos e a sua voz são santos. São santos a mim. Deus falando comigo. Deus falou comigo em sonho. Muitas vezes Deus tem falado com o crente e o crente não tem ouvido a voz de Deus. Isso foi em agosto do ano passado. E aí, eu entendi que foi a voz de Deus, eu acordei assustado, meu irmão. É tanta gente que quando Deus fala com ele, ele fica assustado. Sabe por quê? O povo de Israel, quando o povo de Israel viu a glória de Deus, ouviu a voz de Deus, que Deus falou como um trovão, o povo de Israel se assustou. O povo de Israel ficou com medo de Deus. Ó. Então Deus, ele falava e só Moisés que não tinha medo. Só Moisés que ouvia a voz de Deus, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Aí o povo disse, vai lá, Moisés. Vai lá, Moisés. Ele fala com você, Deus fala com você, e você fala com a gente. E aí Deus falava com Moisés, e Moisés ia falar com o povo. Porque o povo ficava com medo de Deus. Então, Deus me mostrou uma vez também em sonho, nesse mesmo mês de agosto, eu estava
sonhando, né? Eu estava sonhando, meu irmão, sonho que você sonha de dia. Ninguém sonha de dia. É revelação. E você pensa que é sonho, mas não é. É revelação. Visão. E Deus ele colocou em mim o dom de visão desde a minha infância, que eu tenho o dom. Deus ele tem me revelado coisas em sonhos. Deus ele tem falado comigo de várias formas. Deus tem me dado até canções. No momento que eu estou mais triste, Deus tem me revelado canções. Vem canções da minha mente. E essas canções é da minha própria mente? É de mim mesmo? Não. É de Deus. Eu estou orando aí que eu vou gravar o meu CD. Estou orando a Deus. E vou gravar o meu CD. E Deus tem me dado canções lindas. Canções maravilhosas. Não são minhas. São de Deus. Então, Deus me mostrou também que haverá, antes da volta de Jesus Cristo ainda, haverá um grande pânico sobre a terra. Deus vai enviar um espírito do medo para amedrontar aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Elas irão ficar com medo de sair na rua. As pessoas, às 3 horas da tarde, as pessoas vão estar dentro de sua casa. As pessoas, as empresas vão abrir as portas mais cedo para os seus funcionários trabalharem. Para cedo eles irem para suas casas. E só quem vai sair na rua são os crentes, meu irmão. Só os crentes fiéis é que não vai ter medo de sair na rua. Porque o povo vai ter medo de sair na rua. Vai acontecer, Deus me mostrou que vai acontecer uma grande violência, né? Isso foi ano passado que Deus me mostrou, que vai acontecer algo que até as autoridades irão ficar sem saber o que fazer. As autoridades irão ficar atordoadas, porque a violência está cada dia mais aumentando. As pessoas não têm segurança nem dentro de suas próprias casas. Mas o povo de Deus está protegido. O povo de Deus, os santos, porque nós somos santos, nós estamos protegidos. Porque Deus, Ele envia, tem anjos eleitos na nossa casa, em nossas casas. Então, Deus, Ele nos protege, Deus, Ele nos livra. Então, o espírito do medo irá tomar conta das pessoas, as pessoas irão ficar com medo, até virá ficar com medo de sair na rua de noite. Irão chegar cedo do trabalho, irão fazer compras de dia. Irão comprar pão tudo de dia, para não sair de noite para a rua. Ó, por causa do medo, que elas irão ficar com medo. Vai ter viatura passando para lá e para cá toda hora. Por quê? A violência não é culpa do governo, não é culpa da política. A violência é cumprimento da palavra de Deus. Porque o pecado tem se aumentado. E quando o pecado aumenta, aumenta a violência. A violência é porque os homens não querem nada com Deus. Os homens só querem saber de se prostituir, de adulterar, só quer saber de amar as coisas do mundo, até mesmo os crentes dentro das igrejas. Pastores que não estão pregando o evangelho, que estão pregando o evangelho pela metade, dizendo que Deus só quer o coração. Meus irmãos, abra o olho. Deus, Ele não só quer o coração, que Deus não é o açougueiro. Deus não é açougueiro, lá no céu não existe frigorífico. Cuidado com essas igrejas liberais. Cuidado com esses pastores liberais que diz que não tem nada a ver. Meu irmão, a televisão é a imagem de Satanás. É o trono de Satanás. Satanás, a parte que Satanás mais gosta é o jornal, porque ele faz tudo que é ruim e ele coloca no jornal. Você sabia que Satanás ele assiste televisão? Satanás ele tem uma telona de cinema lá no inferno. Ele fica olhando para a terra através da sua tela. Da tela que ele tem lá no inferno, ele fica olhando para a terra. Ele fica olhando o que é que os crentes estão fazendo no trabalho, o que é que os crentes estão fazendo na faculdade. Irmãos, vigie. O inimigo das nossas almas, ele não brinca. Cuidado, essas igrejas que usam pintura, que usam batom, que as irmãs usam calça, são porta largas.
Meu irmão, Deus ministrou meu coração. Eu estou dormindo agora de calça, eu não estou mais usando bermuda. Eu estou dormindo de calça, porque Deus falou comigo que não quer usando bermuda. Meu irmão, crentes que usam bermuda não irão entrar no céu. As irmãs pintando o cabelo não irão entrar no céu. As irmãs pintando unha não irá entrar no céu. As irmãs pintando o cabelo não irá entrar no céu, porque estão amando as coisas do mundo. A Bíblia diz, não amei-vos o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, irmão. Então, a pintura, porque muitos pastores não têm ensinado. Eu tenho olhado e tenho visto em vários pastores espíritos de engano na vida deles. Eu tenho ido em igrejas, eu tenho ido até na igreja e tenho visto espírito de engano na vida de apóstolos. Eu tenho assistido vídeos na internet e tenho visto estampado, porque Deus me deu um olho de raio-x. Às vezes eu fico quieto, eu fico observando, e Deus está me mostrando. E Deus está me revelando o espírito de engano na vida das pessoas, na vida de muitos pastores. Temos que ter muito cuidado. Satanás ele está pregando bonito dentro das igrejas, mas ele não vai pregar a verdade. Satanás ele não prega a verdade, ele usa até a Bíblia, mas ele não vai pregar a verdade. Por quê? É a verdade que liberta. Então, mesmo se você estiver na igreja que usa pintura, minha irmã, não use não. Ó, não use não. Por quê? A Bíblia diz, sejais simples como a pomba e prudente como a serpente. Deus é simples. Deus ele não usa pintura. Ele não usa batom. Irmãos, isso tudo é idolatria. Sabe por que o crente não pode ir para a praia? Sabe por quê? Porque na praia, Satanás, ele tem trabalhado na praia. Por isso que o crente não pode ir para a praia. É por causa disso. Porque o pecado está lá. As mulheres de fio dental, mostrando a parte íntima, né? As partes do corpo, mostrando as nádegas, né? Quando elas deitam, existe praia que as mulheres fazem até topless, tá nua. A mulher de biquíni e fio dental. A mulher de calcinha e sutiã na sua casa está mais bem comportada do que uma mulher na praia. As mulheres na praia, elas só faltam ficar nua. Por isso que o crente não pode ir, porque o crente vai olhar e vai pecar, meu irmão. É por isso que o cristão não pode ir para a praia. Porque ele vai pecar. Ó, meu irmão, crente não pode andar sem camisa nem dentro de casa. Nem dentro de sua casa. Porque o anjo Gabriel, ele vem entregar a bênção, ele vai entregar a bênção na casa do crente. Ele vai entregar a bênção na casa do crente. E o crente perde a bênção, meu irmão. Sabe por que o crente perde a bênção? Porque o crente está sem camisa dentro de casa. O crente está nu dentro de casa. A irmã está dormindo de sutiã. A irmã está de calcinha dentro de casa. A irmã está nua dentro de casa. O irmão está nu dentro de casa. E aí, o anjo, ele tem vergonha, ele não olha. O anjo Gabriel não olha. O anjo Gabriel chegou com a bênção naquela hora, com a bandeja para entregar para o irmão, para a irmã, mas quando vê a irmã em pecado, quando vê a irmã nua, quando vê o irmão nu, o anjo não olha, ele tem vergonha. Ele vira as costas para o irmão e volta para o céu com uma bênção, meu irmão. Então nós temos que vigiar. A igreja está muito dormindo, a igreja do Senhor está muito desatenta. Nós temos que vigiar. Eu estava com o coração duro para Deus. Foi necessário que Deus viesse me visitar em sonho. Foi necessário que Deus viesse falar comigo em sonho. Porque eu estava com o coração duro. Sabe aquela pessoa que está com o coração duro? Deus tem usado vasos para falar com ele, mas ele está com o coração endurecido. E tem muitos que Deus tem falado com ele e ele não tem dado ouvidos para Deus. Irmãos, vamos vigiar. Não adianta só orar. Essas igrejas aí que usam pintura, os crentes ora, mas Deus não opera. Sabe por quê? Porque está em idolatria. Jejuma, mas o pecado está fedendo.
Eles estão fedendo, eles estão podres. Eles estão doentes. Sabe por quê? A pintura, a argola, o brinco. O irmão está falando mal do outro. O anjo chega, o anjo Gabriel chega e volta com a bênção na mão. Irmãos, o céu está cheio de bênção acumulada lá no céu para os crentes. Porque os crentes estão vacilando. Essas coisas são coisas do mundo, idolatria. O crente não pode usar bermuda. O homem crente não pode usar bermuda, tem que usar calça. A mulher que é crente, ela não pode usar calça e nem roupa curta. Ela tem que usar uma saia e um vestido 4 dedos do joelho. Não pode ser nem curta, nem muito curta e nem muito comprida, porque muito comprida é idolatria. Então tem que ser 4 dedos abaixo do joelho. 4 dedos abaixo do joelho. A sandália das irmãs tem que ser 2 dedos. 2 dedos. Não pode salto alto. Sabe por quê? Quem usa salto alto é a pombagira. A pombagira, elas são filhas de Satanás. São 5 mulheres que tem lá no inferno, que elas são filhas de Satanás. A pombagira. A pombagira, ela age na televisão. Quando o crente se converte, o crente lá, o irmão, que pegava um bocado de mulher, ele gostava de um bocado de mulher, ele namorava, ele era namorador. Quando ele se converte, esses espíritos malignos saem da vida desse irmão, e esse irmão recebe o Espírito Santo. Mas se ele não vigiar, Satanás vai tentar ele, Satanás vai colocar mulheres bonitas para ele, porque Satanás sabia que ele gostava de mulher lá no mundo. Então Satanás, ele procura o ponto fraco do crente para derrubar o crente no seu ponto fraco. Se o ponto fraco do crente for mulher, ele vai usar a mulher para derrubar o crente. Ó, se o crente outrora lá no mundo, quando ele estava no mundo, ele gostava de ouvir músicas mundanas, Satanás vai colocar músicas mundanas na mente dele. Repreenda. Quando vem música mundana na minha mente, eu repreendo. Eu oro a Deus em pensamento. É por isso, meu irmão, que nós temos... Se você não pode orar de boca, ore no pensamento. Até eu dormindo, quando eu vou dormir, antes de eu pegar no sono, eu começo, com Deus, conversar com Deus. E aí, se o inimigo quiser botar coisa em minha mente, eu não vou ouvir, eu não dou ouvido. Sabe por que eu não ouço? Porque, Satanás, ele já veio com música mundana, para botar uma música que eu ouvia na minha mente, e eu repreendendo em espírito, pedindo a Deus para Deus lavar minha mente com o sangue precioso de Jesus Cristo. Que o inimigo coloca saudade daquela mulher, daquela ex-namorada do irmão, antes do irmão se converter, antes da irmã se converter, aquele ex-namorado da irmã, a irmã fica se lembrando, fica com saudade do que fez com ele. Isso é Satanás, isso é pombagira, isso é o demônio, querendo te tentar, minha irmã. Repreende, expulse, vai orar. Deu vontade de pecar, deu vontade de se prostituir, vai orar. Não dê lugar para o pecado. Não abrace o pecado. Resista o pecado. Se o pecado vem tocar em você, corra do pecado e clame socorro por Jesus Cristo. Clame por Jesus Cristo. Peça a Jesus Cristo para te socorrer. O irmão fica se lembrando da ex-namorada. É Satanás que fica botando na mente dele. Para ele sentir saudade dela e procurar ela. E ele cair na fé. Tem que orar, tem que buscar a presença de Deus. Ocupar sua mente com aquilo que é de Deus. A Bíblia diz, quero trazer na memória. É para a gente trazer na memória aquilo que nos traz esperança. Esperança de vida eterna. Esperança de salvação. Crente que é espiritual não fica namorando de beijinho e abraço. O primeiro beijo do crente é depois do casamento. Os dois é espiritual, a irmã é espiritual, o irmão é espiritual, o jovem é espiritual, a jovem é espiritual, não namora de beijinho e abraço, abraçando, agarrando, e toca ali, e toca aqui, não, tem que vigiar, porque você começa a beijar a irmã, e aí começa a beijar na boca, a irmã beijando o irmão, o jovem beijando a jovem na boca, e aí daqui a pouco
entra na prostituição, meu irmão. Começa assim. Olha o inimigo entrando no meio, porque deu lugar para a carne. E Satanás, ele trabalha na carne. Ele usa a carne do crente para derrubar o crente. Então o crente que vive na carne, meu irmão, Satanás derruba ele. E toda vez que eu leio a Bíblia, que eu oro, Deus tem me dado essas revelações. Se o camarada lá gostava de tomar cerveja, ele se converteu, Satanás vai tentar colocar a vontade nele dele beber cerveja. Quando ele for para o aniversário, os amigos vão oferecer a cerveja, ele não vai querer, aí os amigos vão dizer, o pastor não está aqui não, o diabo usa a boca dos amigos, que eu já vi. Eu já vi o diabo usando a boca de pessoas para me oferecer mulher. Ó, na faculdade, colega da faculdade. Ó, quando eu estava afastado, que eu estava afim de uma mulher, eles falavam mal de mim. Depois que eu me reconciliei com Cristo, eles começaram a dizer que ia colocar mulher em minha fita, começaram a me oferecer mulher, me mostrar mulher. Eu disse, ó, e eu começando a repreender. Quando foi um dia eu me irei, disse, ó, vá se converter que o diabo está usando você, indivíduo. O diabo está te usando, vá se converter. Mandei ele se converter. O outro para mim, Elias, o pastor não está vendo não. Eu disse, o pastor homem não está vendo, mas o pastor espiritual, que é o pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui comigo. Ele está vendo tudo. Aonde você for, Deus está com você. Aonde você for, meu irmão, não pense que não tem ninguém olhando você fazendo o que é errado. Até no seu quarto, Deus está vendo você. Aonde você estiver, Deus está te vendo, viu, crente? Ó você! Que pensa, eu vou me prostituir, vou adulterar, o sangue de Jesus Cristo tem poder, porque o pastor não está vendo. O pastor está vendo sim. O pastor Jesus Cristo, ele está vendo tudo. O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele vê tudo. Você teme ao homem, porque você não teme a Deus. A Bíblia diz, não temei ao homem que tem poder só para matar a carne, mas temei a Deus que tem poder para matar a carne e o espírito, e ainda tem poder de lançar a alma no fogo do inferno. Ó, temei a Deus. Temei a Deus. Muitas vezes eu estou pagando um grande preço. Sabe por que eu estou pagando um grande preço? Porque Deus já me chamou várias vezes. Deus já usou pastores para me dar chave até de igreja. Eu congregava em uma igreja, Deus enviava pastores de outra igreja, né? Para me dar chave para abrir primeiro culto, para abrir a igreja, para abrir primeiro culto. E eu dizia que eu não estava preparado. Ó, você que Deus tem te chamado você para pregar, para você evangelizar, e você está dizendo que não está preparado. Deus, ele não chama os capacitados. Deus, ele capacita os escolhidos. Ele manda dizer isso para você. Você que diz, Deus, eu não estou preparado. E se Jesus Cristo voltar hoje, será que você vai subir? Se você não está preparado para fazer a obra de Deus. Deus, ele não chama os capacitados. Deus, ele capacita os escolhidos. Então, se ele te chamou, se ele te escolheu para fazer a obra dele, ele te capacitou. Ele está te capacitando. O inimigo, ele não quer que você faça a obra de Deus. Muitos crentes estão pagando preço, têm pedido algo a Deus e não têm conseguido. Sabe por quê? Porque não tem feito a obra de Deus. Eu sou um deles. Deus ministrou isso no meu coração, de pregar pela internet. Muitas igrejas não me dão. Eu congregava numa igreja que não me dava oportunidade, né? O diabo usa até crente. Deus me deu o dom do louvor, querido. Eu fui chamar o ministro de louvor na igreja que eu congregava, porque o pastor disse que tinha que falar com o ministro de louvor. Quem quisesse entrar no louvor, o diabo usou ele e disse, você não vem nem para a igreja todo dia. Ele que não ia para a igreja todo dia, mas eu ia para a igreja todo dia. Ele que não ia. Você não vem nem para a igreja todo dia. E muitos que estavam ali no louvor iam para a igreja todo dia, mas estavam em prostituição. Estavam em adultério. Estavam em adultério e cantando ali só porque ia para a igreja todo dia. O diabo usou, né? O ministro de louvor, o líder do louvor, né? O líder do louvor
para eu não entrar no louvor. E eu estava ali na igreja, no banco, só ali no banco, sem fazer nada. Deus não quer isso não, meu irmão. Se você está numa igreja que não lhe chama para você para fazer nada, sai de lá, meu irmão. Sai de lá, não fique naquela gaiola não. Eu me sentia naquela gaiola. Meu irmão, uma música que diz aí, Deus já mudou seu cativeiro. O povo de Deus não vive em cativeiro não, meu irmão. Você não é animal, você não é passarinho para viver em cativeiro. Você é livre em Cristo Jesus. Você tem que ser livre para fazer a obra de Deus. Não existe cativeiro para aqueles que são salvos. Não existe. Você, meu irmão, membro de banco é verniz, é prego, é pole. Não adianta você estar na igreja só batendo palma, pá, 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 só ouvindo o que o pastor está falando. Não, meu irmão. Você está ali para aprender e passar para outras pessoas pregar o evangelho. Meu irmão, eu na igreja, eu queria louvar o Senhor, queria estar em cima do altar louvando, e nunca me deram oportunidade. Não me chamavam para nada na igreja. E teve muitos que saíram de lá, porque Deus teve um chamado pastoral e saiu, porque o apóstolo não queria ungir ninguém como pastor. Então, se aquele irmão que é pastor hoje, ele ficasse lá naquela igreja até hoje ele não era pastor. Até hoje ele não era. E Deus usou esse irmão e disse a Elias, aqui lá na igreja ninguém dá nada por você. Arranja emprego para todo mundo lá e não arranja para você. E tem você como maluco. Eu saí, sabe por quê? Porque o pastor me tinha como maluco. Como é que um pastor, servo de Deus, ele tem a ovelha de Jesus Cristo como maluco? A Bíblia diz que quem chama o seu próximo de maluco é réu do inferno. Se o pastor me chama de maluco, é porque ele não tem visão de Deus, ele não é de Deus. Ele está endemoniado. Ó, você não pode chamar o seu irmão de maluco nem por brincadeira. Porque quem chama de maluco é réu do inferno. E a Bíblia diz, não tenhas amizade com aqueles que te chamam de maluco. Afaste-se dele. Porque ele não tem nada de Deus na vida dele. Então, muitos pastores estão na igreja sem visão. Muitos estão pregando por dinheiro. Estão querendo ganhar dinheiro. Então vocês que estão assistindo esse vídeo, peça visão de águia, peça discernimento a Deus. Peça discernimento. Eu fico ouvindo a conversa, eu fico ouvindo muitos pastores falando, e eu fico fingindo que estou acreditando no que eles estão falando. Sabe por quê? Porque eu examino a Bíblia. Eu não vou dizer a ele, pastor, o que você está falando aí é da sua carne, o que você está falando aí é mentira, eu não vou dizer isso a ele. Mas o Espírito Santo, ele tem me revelado. Eu chego em uma igreja, fui fazer visita em uma igreja, e o pastor, um espírito de engano tremendo na vida dele. O espírito de engano, meu irmão. Eu olhei bem para a cara dele, e o espírito de engano na vida dele. Sabe por quê? Quando você ora, quando você tem intimidade com Deus, Deus ele te revela. Como é que um pastor tem uma ovelha na igreja que está com problema de depressão, espírito maligno, ele fica passando a mão na cabeça. A ovelha está tomando remédio controlado, está com espírito maligno, ele de vez de colocar a mão na cabeça para expulsar o demônio, não. Ele fica alisando o demônio. Um pastor desse tem visão de Deus? Um pastor que alisa demônio, que alisa o endemoniado, que faz carinho no endemoniado, de vez de expulsar o demônio da vida daquela ovelha, da vida daquele membro da igreja, fica alisando o demônio, tem visão de Deus? Um pastor desse tem visão de Deus? Não tem visão de Deus. Não tem. Não tem visão de Deus. Meu irmão, demônio, a gente tem que mandar fogo nele. As nossas mãos têm fogo do Espírito Santo, nós temos que expulsar. Tem crente que tem medo do demônio, né? Eu tive um momento de depressão, tinha uma menina que gostava de mim, por isso que eu não quis ela. Eu até gosto dela, amo ela, mas não quis, porque eu vi que ela não é crente. Um irmão me contou, Elias, fulana de tal ficou com medo de você. Ela perguntou para a mãe dela se você estava maluco. Tá vendo? Não tem visão de Deus. Eu vou querer casar com uma mulher. Eu vou querer casar com uma mulher que não tem visão de Deus? Eu sartei fora. Eu vi que ela não tinha visão de Deus, que ela estava com medo. Crente que tem medo de demônio, eu estava oprimido por uma opressão maligna. E ela, de vez de orar por mim, não. Ela ficou com medo de mim. Então não é crente.
Nós temos que andar preparado, nós temos que estar revestido do poder de Deus. Que fizeram uma macumba para mim, ainda eu vou escrever o livro e vou contar esse testemunho. Irmão, de graça dai o que de graça recebeste. Eu não vou falar nome de pastores aqui, porque é falta de ética, que cobram para pregar, cobram cachês para pregar. Meu irmão, misericórdia. Esses pastores vão tudo é para o inferno. Cantores que cobram para cantar em uma igreja, vai todo mundo para o inferno. As cantoras que usam pintura, que usam brinco, elas nenhuma estão agradando a Deus. Nenhum. Ó, homens, cantores do cabelo grande, que não sei o quê, cantores de rock que usam corrente no pescoço e aquele negócio, aquilo ali é mundanismo. Aquilo ali não é para adorar a Deus coisíssima nenhuma. Aquilo ali é para se amostrar, para ganhar dinheiro. Nós temos que vigiar. Não é toda música que diz que é evangélica que está adorando a Deus. Deus não está recebendo muitos louvores. Deus não está recebendo. Está fedendo nas narinas de Deus. Está fedendo. A hipocrisia dentro das igrejas. O povo está indo para a igreja para buscar cura, para buscar milagre. Não está indo buscar salvação, não. O povo não está querendo. O povo... Sabe por quê? A igreja está dormindo. A igreja viciou o povo a pregar só prosperidade. Os pastores pregam o que eles querem. Os pastores, falsos profetas, eles só pregam 3 coisas. Milagre, cura e prosperidade. Só essas 3 coisas que eles pregam. Riqueza. Você tem que ter $1 milhão. Você tem que ter 1 milhão, meu irmão. Você tem que ganhar 1 milhão de almas para o reino de Jesus Cristo. Ganhe 1 milhão de almas para o reino de Deus, né? Não fique preocupado com as coisas materiais, não. Prosperidade são coisas passageiras, não salva ninguém. O que adianta você ter saúde material e não ter saúde espiritual? Hein? O que adianta? Tenha primeiro a saúde espiritual. Eu nunca mais sei o que é ficar doente. E eu não vou no médico. Tenho anos que eu não vou no médico. Muito tempo que eu não vou no médico. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim. Muitas vezes você vai para o médico, você toma remédio e piora. Você toma aquelas químicas, piora. Ó. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Temos que ser sábio. Né? O crente que é salvo, ele é sábio. Ele não dá ouvido a tudo que muitos pastores falam aí, muitos falsos profetas falam. Ele analisa, eu sou educado. O diabo usa um camarada lá para ficar falando, para distorcer o que a Bíblia diz. Muitos pastores que não creem nos dons espirituais, eles começam a ficar falando, claro, Satanás ele imita. Satanás ele é imitador. Satanás ele não conhece os mistérios do céu. Ele não conhece. Sabe por quê? Nem os anjos que estão com Deus lá no céu conhecem os mistérios do céu. Eles estão aprendendo com Deus. A cada dia, eles estão aprendendo com Deus. Ó, Satanás, ele não entende as línguas estranhas. Ele imita, mas ele não entende. Quando o Espírito Santo ele usa o crente para orar em línguas estranhas, Satanás ele fica igual uma barata tonta, querendo entender, mas ele não entende nada. Ele entende tudo errado. O Espírito Santo está falando uma coisa, ele está entendendo outra. Satanás ele tem colocado confusão na mente dos crentes. Tinha um pastor que ele, direto, a igreja que eu congregava, o pastor ficava dando piada para mim. Ele falava dando piada. Você está indo para outra igreja, que não sei o quê. Você está vendo o que se passa aqui para ir contar em outra igreja, que não sei o quê. E olhando para mim, olhando para minha cara, só olhava para mim. Eu aí firmei. Tem muitos pastores que usam a Bíblia para dar piada para os outros. Para dar piada. Falsos profetas. Não é o Espírito Santo que está usando ele. Né? Ele está dando piada para o irmão. Né? Deus ele não é Deus de piada. Deus ele não é escarnecedor. Tem irmãos que ficam se gloriando.
que o irmão está pecando. Ah lá, como ele está pecando, o diabo usa para se gloriar. O diabo usa crente. Quem mais o diabo usa é crente que não vigia. O diabo usa o crente fraco para derrubar aquele que está forte. O diabo usa o crente fraco para derrubar aquele que está firme. Ele usa. Satanás, ele usa. Nós temos que vigiar com as nossas palavras. Porque muitas vezes o pastor, homem de Deus, tem uma ovelha ali que está fraca na fé. O pastor fala uma palavra, Satanás já coloca aquele irmão que está fraco na fé para entender outra coisa. Então, temos que vigiar no que nós falamos. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O inimigo, ele se treme quando o crente pronuncia esse nome. Tem igrejas aí que inventou agora que o nome de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, não. Sabe por quê? É uma estratégia de Satanás. Satanás, ele não quer que pronuncie o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo de batismo é Yeshua HaMashiach. Mas quando ele morreu por nós naquela cruz, ele recebeu um novo nome. O nome dele é Jesus Cristo. Quando o crente que é fiel a Deus, ele pronuncia o nome Jesus Cristo, o nome Jesus, Satanás cai fora, Satanás não aguenta. Satanás não pronuncia esse nome, porque se ele pronunciar esse nome, ele se queima todo. Porque o nome Jesus, há fogo, há poder. Só no nome Jesus. E dirás o nome Jesus Cristo. Então é uma estratégia de Satanás. Eu vejo aí, não pronuncie o nome de Jesus Cristo, não. O nome é Yeshua HaMashiach. Ó, certo. Yeshua HaMashiach de Jesus Cristo é a mesma pessoa. Mas vai ver esses pastores aí que dizem que não é para falar o nome de Jesus Cristo. Vai ver como é a vida dele. Vai ver. Ó, isso é estratégia de Satanás. É estratégia do maligno. O sangue de Jesus Cristo tem poder e tem poder mesmo. Né? Há poder no sangue de Jesus Cristo e acabou. Quando você vai expulsar um demônio, eu nunca vi pastor nenhum expulsar demônio em nome de Yeshua HaMashiach. Eu já vi expulsar demônio em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Em nome de Jesus Cristo, saia. Ó. Elias, é errado chamar por Yeshua? Não. Yeshua e Jesus Cristo é uma pessoa só. Toda vez que eu queria chamar o nome de Yeshua HaMashiach, vinha na minha boca o nome de Jesus Cristo. Né? Então, Deus abençoe vocês que estão assistindo esse vídeo. Misericórdia, ouvido coçando, garganta. Né? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus em Cristo Jesus resplandeça o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, salve você e toda a sua parentela pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Shalom Adonai Lahima.